Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Na última leitura fizemos a leitura do capítulo 9, né? E agora vamos para o capítulo 10. Eu sou a Lê. Eu sou a Elei. E nós somos Bíblia em Casal. Então vamos para a nossa leitura do capítulo, tá? Dessa vez a gente vai conhecer um pouquinho aí da descendência dos filhos de Noé. Essa é a história da descendência dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, ou Tirás. Acho que é Tiras, né? Acho que é Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, que se espalharam em suas terras, cada um com a sua língua, conforme os clãs de suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramaá e Sabitacá. Quase indígena. Os filhos de Ramaá foram Sebá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod e foi o primeiro homem poderoso da terra. Tá aí que eu não sabia dessa. Cuxi. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz valente caçador diante do Senhor, como Nimrod. É porque o Cuxi era o pai. Ah, tá. No início, o seu reino abrangia a Babilônia, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Daquela terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Helbot-Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Ludeus, os Anameus, os Leabeus, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, bem como os Jebuseus, os Amorreus e os Girgaceus, os Aveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Mais tarde, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se de Sidom na direção de Gerar até Gaza e na direção de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Sem, o irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Ele foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Asfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram os Jéter e Meseque. Asfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque sua época a terra foi dividida. Seu irmão se chamava Joctã. Joctã gerou Almodá, Selef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Díquila, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas montanhas do leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas e seus territórios e nações. Esses foram os clãs dos filhos de Noé, conforme suas linhagens em suas nações. Deles surgiram as nações que se espalharam pela terra depois do dilúvio. Né? Amém. Vamos para o resumo, que eu acho que foi muito nome. Bora lá para o resumo. Esse capítulo ele é conhecido como Tabela das Nações e ele descreve a descendência dos filhos de Noé e de como as nações se formaram a partir deles. Jafé deu origem a povos marítimos. Cã deu origem a povos do Oriente Médio e África, incluindo os cananeus. E Sem foi o antepassado dos hebreus.
Nimrod, descendente de Cã, é destacado como um poderoso caçador e fundador de grandes cidades, incluindo Babilônia e Nínive. O capítulo mostra como a humanidade começou a se espalhar pela terra após o dilúvio. É muito legal estudar a genealogia, porque olha só, você lendo, eu fiquei, já tem meus saltos olhos, mas antes vamos para a imagem, antes da gente falar. Eu acho que essa imagem ela é bem grandona. Isso. Só lembrando, pessoal, que as nossas imagens nós estamos gerando em inteligência artificial, né, por inteligência artificial, e é muito legal a capacidade que a inteligência artificial, que a IA tem feito assim para gerar essas imagens. Tem sido muito legal. Vocês estão conferindo agora na tela. Olha a grandiosidade, quando eu falo grandiosidade no sentido de quantidade e diversidade dos povos, né? Dos clãs, como eles chamavam na época, né? Bem legal, que tem a parte marítima, tem a parte de terra, né? E aí, o que você achou? Nossa, incrível, incrível, incrível. Primeiro porque aqui me salta os olhos. Eu já estou partindo de imagem, né? Para saltar os olhos. Duas coisas. Deus fala que isso é um mandamento. Eu vou falar que é mandamento, talvez não seja a palavra adequada, mas é o crescer e multiplicar. E o quantas vezes acha que, às vezes a gente pensa que não vai acontecer comigo crescer e multiplicar, mas vai acontecer porque Deus falou que é para crescer e multiplicar, né? Nós vamos crescer e multiplicar. Se a gente for ver, os animais crescem e se multiplicam, as plantas crescem e se multiplicam. Às vezes a gente acha que não, a gente vai ficar aqui mesmo, não vai acontecer que a gente ter família, filhos, não vai acontecer da gente... Ou pode não ser dentro desse contexto, mas em outros contextos... Ser tia, tio, avô... Enfim, vai acontecer, né? Porque isso sabe, é a origem, né? É natural da vida. É o natural da vida. E quando eu olho essa multidão, eu acho que Noé também não imaginava o quanto a partir dele iriam se formar povos, clãs, nações que seriam espalhados pelo planeta e que, de uma certa forma, iriam nos originar. Então, quantas vezes a gente não olha o futuro, até porque a gente não olha mesmo, né? Não tem essa de às vezes. Nós não temos uma bola de cristal para adivinhar. Então, refazendo minha fala, como não temos essa bola de cristal, não temos como imaginar como será o nosso futuro. Mas nós temos que ter a consciência que as nossas ações, as nossas atitudes vão impactar diretamente o nosso futuro. E às vezes o nosso futuro são as próximas gerações que vão sair a partir de nós. Então isso me salta muitos olhos, né? E uma coisa muito interessante é que a partir dessa fala a gente pode perceber que essas gerações viraram até inimigas do povo de Deus. Os filisteus se originaram ali e acabaram sendo inimigos de Israel. Olha, já tem até spoiler. Lembra que a gente vai ler... Olha só, porque às vezes a gente acha que não, eram outros povos. Não, tudo descendeu de Noé. Os filisteus, os amoreus, os cananeus, enfim, os povos que conflitaram com Israel e até hoje conflitam, descenderam de Noé. Né? Tudo veio da mesma fonte, mas cada um foi tomando seus rumos. Né? E acabaram, claro, né? Porque lembra que Noé amaldiçoou um dos filhos também. Então tem aí suas nuances, né, dentro desse contexto. Então eu acho que é a gente se atentar para o que a gente faz hoje, que isso vai impactar com certeza as próximas gerações que se originam da gente. Eu acho que esse é um aprendizado legal. E o outro aprendizado é que, assim, vai acontecer de você crescer e multiplicar. Às vezes a gente acha assim que a plantinha não vai crescer e multiplicar. Essa semente nunca floresce, nunca cresce. Calma, tudo tem seu tempo, você falar, né? Eu acho que a gente pode até estender isso de uma forma não só física, mas de uma forma de um legado, por exemplo. As suas ideias, né, podem se perpetuar e serem proliferadas, sejam elas boas ou ruins, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente planta agora, porque lá na frente a gente pode levar isso para outras nações, para outras pessoas, de forma positiva ou negativa, como a gente já viu tantas vezes na história. Né? Então, muito legal. Bem interessante. E, novamente, tudo tem seu tempo determinado. Né? O tempo de Noé, dele ser chamado para construir a arca, entrar na arca, sair com seus filhos e seus filhos multiplicarem, né? E frutificarem, multiplicarem na terra, teve um tempo. As coisas não são assim, ó, não está lá. Podem ser, se Deus quiser fazer. A gente já vem falando disso em alguns episódios antes. E olha que isso tem sido batido aí nos capítulos.
Tudo tem seu tempo determinado, tudo passa pelo tempo. E quando a gente entende isso, porque a nossa geração é muito imediatista, eu quero para agora, é tudo agora, não, eu tenho que conseguir agora. E a gente não consegue entender que há um tempo para tudo, por quê? Porque a gente precisa estar pronto. Não é só construir a arca porque ele estava pronto. Não é só sair da arca porque ele estava pronto. Os filhos de Noé só multiplicaram porque estavam prontos. E aí, você também está pronto para as bênçãos de Deus na tua vida? Né? Está preparado para passar por esse processo? E lembrando que Noé viveu 300 anos após o dilúvio, né? Olha aí. Então, além disso, ainda tem um tempo que ele acompanhou o que aconteceu, assim, tem o tempo, nada resiste ao tempo. Nada resiste ao tempo. E, acima de tudo, eu acho que a história de Noé talvez já vá finalizar, não lembro dos próximos capítulos, é que como esse homem ele foi, na verdade, o marco. Se não fosse ele, talvez nós não estaríamos aqui, né? E assim, o quanto ele se destacou pela obediência dele, pelo temor, pela resiliência, pela persistência, né? Às vezes a gente acha que não vai valer a pena seguir a Deus, não vai valer a pena ler a Bíblia, não vai valer a pena se conectar com Deus. E muito pelo contrário, né? As promessas que Deus tem para a nossa vida, o que Ele tem para o nosso futuro, a gente não consegue imaginar, a gente só vai imaginar lá. Porque eu acredito que quando Noé olhou tudo aquilo antes de morrer, ele disse assim, caramba, valeu a pena. Com certeza, ainda mais que foi muita coisa, né? Ele passou por um dilúvio, passou por repovoar a parte da terra. Uau! Realmente foi... Acho que talvez nem ele imaginasse o tanto de possibilidades que viria depois desses episódios, né? E claro, né? São promessas que podem estar com as nossas vidas também, né? Porque a gente não tem noção e não consegue dimensionar o quanto Deus também quer nos usar, né? O quanto esse vídeo talvez possa alcançar vidas, né? Em milhões de vidas. Exatamente. É isso. Então bora lá. E o que vocês acharam do episódio de hoje? Deixa aqui nos comentários. Se você não segue o canal, já segue para acompanhar todos os episódios que a gente porta sempre na segunda, quarta e sexta, né? Sempre que possível, lógico, porque nós temos outras atividades também. Mas espero que vocês estejam curtindo, assim como a gente curte fazer esse momento, não só aqui, quando a gente faz sempre na hora de dormir, a gente tem esse momento em casal de tirar dúvidas e conversar, e cada um traz os seus aprendizados. E a ideia do canal é essa, você ter esse momento com seu companheiro, sua companheira, seja quem for, né, seu amigo, amiga, enfim. Tirar seus aprendizados, né? Que a gente está tirando os nossos aprendizados. Exatamente, né? Isso é uma coisa individual, né? Cada um vai tirar os seus próprios aprendizados, e isso que é legal, é fazer as suas adaptações para o seu dia a dia, né? Mas acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem o seu comentário. E bora lá para o próximo capítulo? Vamos para o capítulo 11º. Exatamente. Perfeito. Tchau, gente. Tchau, gente.